Olá, professores e colegas. Eu sou Luiz Limeira de Souza Júnior, aluno do terceiro ano da nossa Faculdade de Teologia, bolsista do PIBIC-CNPq, e meu trabalho de iniciação científica é intitulado A Ética do Amor em Santo Agostinho, uma reflexão teológica para o contexto de pluralismos amorosos. Fui orientado pelo professor em Teologia Moral, o professor André Luiz Bocato de Almeida, né? Nessa apresentação eu vou fazer aqui um recorte bem breve dos temas que eu tratei no trabalho, né, que foi um pouco mais extenso do que o que eu vou apresentar, mas por uma questão de tempo, né? Eu convido que você possa ir me acompanhando aí nos slides, dando uma olhada nas figuras, né? Desde já, eu agradeço pela atenção. Numa pequena introdução no trabalho, né, ele se divide em dois blocos. Primeiro, sobre um olhar crítico do comportamento humano, né, no que se refere às relações pessoais humanas permeadas pelo amor, né? O amor aqui compreendido como, de um modo mais geral, né? Aquilo que une as pessoas em suas relações humanas, seja em qualquer nível de interação social, né? Ou seja, o amor em perspectiva familiar, entre pessoas, entre casais, né? Amigos, ou apenas pessoas conhecidas, né? Ou seja, é um leque aqui bem abrangente, né? Dessa interação social. Na contemporaneidade, nós vemos formas plurais como esse amor se desenvolve na sociedade, revelando um pluralismo, né, que é elemento tão importante nesse trabalho. Então, existe um vínculo entre essa questão do amor e um aspecto ético e moral, tendo em vista que o amor ele gera um efeito no comportamento do ser humano e na interação dele com seus semelhantes. Nessas relações de amor, nós vemos alguns problemas que, de modo muito demarcado, aparecem na contemporaneidade. Que é o que nós consideramos no trabalho como pluralismos, né? Questões que degradam um pouco as relações humanas amorosas, como narcisismo, individualismo ou a virtualidade das relações humanas que nós veremos. Para estudar um pouco melhor essas questões, nós baseamos principalmente nesses dois autores aí na tela, né? Byung-Chul Han em sua Agonia do Eros e Bauman no seu Amor Líquido. Em tudo isso, em toda essa reflexão, no segundo bloco nós buscamos que a reflexão teológica possa iluminar essa questão, né? Não querendo, é claro, resolver a questão, resolver a problemática, mas iluminá-la para dar algumas pistas de ação, né? Que seria o próprio conceito teológico da ética do amor do pensamento de Santo Agostinho, né? Que é o referencial teológico aí desse trabalho. Principalmente no seu conceito de ordo amoris, né? Ordem do amor, que vai ser muito importante para nós no desenvolvimento. Como metodologia adotada, né, nós usamos a revisão bibliográfica, né, de autores de algumas obras selecionadas, como essas que eu acabei de citar, para os pluralismos amorosos, né, além de artigos e estudos mais recentes, e também para a reflexão teológica, as próprias obras de Santo Agostinho, aqui exemplificadas nas Confissões. Iniciando aqui os resultados do primeiro bloco, né, fica bem demarcado a pluralidade, né, do tempo contemporâneo, né, manifestada principalmente no amor, né, das relações humanas, tanto em aspectos positivos como negativos, né? Como, por exemplo, os problemas sociais que são advindos aí de corrupções de um amor humano saudável entre pessoas. O próprio Byung-Chul Han diz, né, que nesses últimos tempos tem se propalado o fim do amor, né? E no mundo atual, com seus progressos, com as suas pressas, seus dinamismos, nós vemos que por vezes o amor ele fica de escanteio, né? Han também diz que hoje em dia existe uma erosão do Eros, né? Principalmente a partir do fenômeno da narcisificação da sociedade e da narcisificação de cada indivíduo. Aqui o problema principal do amor então parece o narcisismo. Eu coloquei a figura ali de Caravaggio, né? Narciso, que nós nos recordamos do seu mito, né? Um amor excessivo de si mesmo que acaba por acabar com si mesmo e também na sociedade acaba tolhendo o próprio próximo, o semelhante. O amor ele cede o lugar ao ego, né? A si mesmo. Então nós podemos falar de um individualismo também, né? Ambos aqui estão na raiz desse problema do amor. Os dois parecem ser os mais importantes, narcisismo e individualismo. Han diz que o amor ele deve ser sempre uma relação assimétrica, que não busca benefício próprio, mas busca se doar inteiramente ao outro. Bauman também vai na mesma direção quando fala de um amor líquido, né? O amor, ele diz, hoje em dia se tornou apenas mais um produto a ser consumido pela sociedade capitalista, né? Pela sociedade de comércio. Sendo um produto, quando não atende mais as expectativas do consumidor, ele é descartado, ele é jogado fora, né? O que demonstra uma fragilidade do amor na mentalidade atual. Por isso Bauman usa essa imagem, né, dizendo que o amor é como água que escorre facilmente por entre os dedos.
O amor romântico, aquele amor famoso de outros tempos, né? O amor até que a morte nos separa, esse já não existe mais, né? Esse deve ser evitado a todo custo porque ele é prejudicial. Mas hoje se vê o amor como apenas algumas noites avulsas de sexo, né? É o que Bauman diz. Também ele diz uma imagem outra interessante, né? Que mesmo nas famílias, onde devia ser lugar de comunhão, lugar de diálogo, cada pessoa se torna como se fosse um bunker fortificado. E aí, na contramão dessas perspectivas, o Bauman insiste que o amor, na verdade, ele se baseia na máxima liberdade e no desinteresse material, né? É uma vontade de cuidar, de preservar o objeto amado e não de tentar consumi-lo, né? De tentar devorá-lo, mas buscar servir o objeto amado, né? Fazendo ele crescer, fazendo ele se desenvolver. Para Bauman, o amor e o egoísmo são elementos totalmente antagônicos. Ambos os autores, Hahn e Bauman, eles concordam que uma sexualidade desordenada também ela mina, também destrói o amor, né? Porque o outro, semelhante àquele com quem se relaciona, se torna apenas um objeto a ser fruído, né? Como uma mercadoria, um objeto de prazer, né? E aí, novamente, se essa pessoa não cumpre o seu objetivo nessa sociedade consumista, ela é descartada, né? Tendo em vista apenas a satisfação, o prazer pessoal de um dos indivíduos. Outro aspecto muito importante em todo esse pensamento é a consideração do uso das tecnologias, né, nas relações humanas. Através do uso das tecnologias nós vemos, né, coisas boas, né, que o homem chega onde ele nunca pôde chegar antes, né, se comunicando entre hemisférios, entre grandes distâncias, né. Mas, por vezes, pelo uso de tecnologias, pessoas dentro de uma mesma casa se separam, não estão tão próximas, mas tão distantes, né? Se geram, então, relações humanas totalmente virtuais, né? E aí, tentando eliminar distâncias, se acaba por excluir a proximidade humana. Hoje em dia, é muito mais fácil estar atrás de uma tela, assim como nós estamos agora, nessas apresentações, do que estar reunidos, ou do que, como diz Hahn, dividir o terreno doméstico com outra pessoa se torna um desafio. E aí Bauman se questiona, né? Por que se gosta tanto desse uso de tecnologias, né? Será que era pela facilidade de criar diálogos com pessoas, mesmo a distâncias? Ou será que é pela facilidade de conseguir se desconectar de uma pessoa em poucos cliques, né? Realizando um bloqueio, por exemplo? Ele deixa esse questionamento. Já no segundo bloco, nós passamos para a temática de Santo Agostinho, né? Que ele elabora a sua conhecida ética do amor. Né? Para ele, o amor é um conceito que permeia a ética, a antropologia, a relação do ser humano com Deus, com o seu próximo. E para ele, o ser humano ele é bom, ele é virtuoso se ele sabe amar. Ou seja, se ele sabe amar, sabe o que amar. Hannah Arendt, na sua tese, que foi justamente sobre o amor no pensamento de Santo Agostinho, diz que o amor é uma inclinação do ser humano, do desejo humano ao objeto que ele deseja, né? Essa inclinação ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Dependendo aí se aproxima ou se afasta o ser humano da figura divina. Como eu disse, o amor é um elemento importante na antropologia de Santo Agostinho, né? O ser humano é aquele que existe, que é capaz de conhecer, né? E que também é capaz de amar. Somente a partir do momento em que ele conhece algo, ele pode amar. Ama porque ele busca felicidade, né? Então ele ama as coisas terrenas para poder amar, através delas, o amor que é mais transcendente, que é mais superior, que é o próprio Deus, né? Então, para Agostinho, só se pode ser feliz se a pessoa é virtuosa, se ela ordena o seu amor. O conceito, então, mais importante na ética do amor de Santo Agostinho é a ordo amoris, né? A ordem do amor, que é semelhante à lei natural, né? Se deve amar o que é bom ao ser humano e não amar o que é mal, tendo em vista a medida em que esse amor aproxima ou afasta o ser humano de Deus. Ser virtuoso para ele não é uma contenção de amor, mas muito pelo contrário, é ordenar o amor. Então até mesmo o amor ele se submete à ordem, que é uma outra categoria muito importante do pensamento de Santo Agostinho. Para ele, algumas coisas devem ser amadas verdadeiramente com todas as forças, outras amadas com menor intensidade, como meio para se chegar às primeiras, e outras não devem ser amadas de modo nenhum, porque afastam o ser humano da sua finalidade, que é a eternidade. Então a virtude do ser humano está em ordenar o amor. Saber o que amar, saber como amar, não se apegando ao que pode desviar o ser humano de seu fim último, né?
Então o amor verdadeiro ele sempre se aproxima ao ser humano do seu bem, que é o bem absoluto, ao qual ele se encaminha até o próprio Deus. E para realizar essa ordem, né, para conseguir alcançar tal finalidade, basta não inverter a própria ordem. Né? Então deve-se amar primeiro as realidades transcendentes, depois amar as realidades materiais, não se apegando a estas. Esse é o amor que deve ser evitado. O ser humano, então, ele pode ter um amor que é mau, se esse for desordenado, se esse for vicioso, se ele ordenar o seu amor aos bens inferiores, não tendo em vista o amor aos bens superiores. Então, é importante esse conceito que Santo Agostinho faz da ordem do amor, que ele chega a dizer que, para o ser humano, o amor é como o motor da vontade humana. Ou seja, é o amor quem gera o movimento do ser humano, que faz com que ele se mexa, que faz com que ele se dirija aos objetos necessários. É ele quem insere o dinamismo da vida, né? No qual o ser humano corre atrás daquilo que deseja, daquilo que o vai fazer feliz. Né? Então, gera movimento no ser humano, tirando ele do lugar de seu repouso e o enviando, o direcionando para o seu lugar natural, que é onde ele repousa. Né? Então é um movimento direcionado aos objetos amados que tem como finalidade o próprio Deus. Aqui eu trouxe uma citação que é bem interessante, que apresenta um aforismo agostiniano bem conhecido. Né? Uma vez por todas foi-te dado somente um breve mandamento. Ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige com amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. Aqui ele quer dizer que se o amor estiver ordenado, o ser humano ele pode fazer o que quiser. Com o amor ordenado, ele não vai fazer nada que seja mal para ele, mas que dali ele só pode tirar boas consequências. Né? É o bem que o amor sempre se ordena. Esse amor não é apenas individual, mas ele é comunitário, ele é coletivo. Né? Se todos ordenassem o amor, uma sociedade mais perfeita seria possível. Né? Ou seja, a ordem do amor também traz fortes implicações éticas sociais. E se revela no amor ao próximo. Né? O irmão também é objeto de amor a ser ordenado. Né? Não pode ser usado como um objeto, né, para se chegar até Deus, mas ele deve ser amado como o próprio Deus. Né? Então a ordem do amor ela se verifica, ela se tipifica, concretiza, portanto, numa caridade radical. Já em algumas conclusões, né? A teologia, ela então ilumina o problema do amor. Por uma sociedade com tantos problemas, apenas um ordenamento do amor parece ser uma solução possível. Né? Os vários problemas que nós discutimos, que nós vimos, advêm de uma inversão de ordens do amor, né? Dos vícios que surgem, né? Contrários à virtude do ordenamento. Né? Então, o ser humano moderno ele deve saber o que ele deve amar, deve saber o como amar, né? E ter em vista que o ser humano, o seu próximo, é sempre o fim, a finalidade do amor e nunca o meio. Os problemas que vimos, então, elas são inversões do amor, sobretudo tipificada ali nos egoísmos, né? Que visam benefícios materiais provindos de relações humanas, ou mesmo o desempenho sexual apenas, ou a substituição da proximidade humana pela tecnologia. Né? Todas são faltas de uma virtude, né, que aponta para a falta de ordem, principalmente se demarcando principalmente ali na presença do narcisismo, do individualismo na sociedade. O pensamento de Santo Agostinho, então, vai na contramão. Né? O amor ele é sempre comunitário. Né? Ele ordena o ser humano não a si mesmo, mas sempre ao outro e, finalmente, a Deus. Então, por fim, nós vemos que, enquanto na esfera social o desordenamento do amor tem sempre em vista o ego a si mesmo, Agostinho coloca esse amor como sendo doação de si, entrega gratuita, desinteressada de vida. Né? E esse amor coloca o ser humano, então, em relação verdadeira com Deus e com o seu semelhante. E assim, finalmente, o ser humano ele se torna ético e virtuoso, né? Se ele realiza esse ordenamento no amor. É isso. Né? Eu teria mais o que falar, né, fruto da pesquisa, mas como o tempo é curto, eu espero ter sido sintético, ter sido claro. Aqui apenas algumas referências, né, bem básicas mesmo, que eu usei só para apresentação. Livros de Santo Agostinho, como Confissões, Solilóquios, até a tese da Hannah Arendt, né, que é sobre amor, e os livros que eu citei, do Hahn e do Bauman, né, O Amor Líquido e A Agonia do Eros. Além desse clássico, né, no estudo de Santo Agostinho, de Etienne Jusson, né, Introdução ao Estudo de Santo Agostinho.
Bom, como se pede aqui, algumas informações de contato e fica o meu agradecimento, né? Espero ter sido proveitosa a apresentação e agradeço. Muito obrigado pela atenção.